Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltando para mais um vídeo, vou começar o terceiro vídeo sobre resolução de exercícios de termodinâmica de máquinas térmicas através do livro de termodinâmica do Cengel. E esse livro está na sétima edição. Eu farei a questão 10.39, eu vou ler, tem as respostas aqui para poder comparar quando eu estiver terminando a questão. Então vamos lá. Considere uma usina de potência a vapor que opera em um ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. A usina mantém a caldeira a 7.000 kPa, kPa, o ponto de reaquecimento a 800 kPa e o condensador 10 kPa. O título da mistura na saída de ambas as turbinas é de 93%. Determine a temperatura na entrada de cada turbina e a eficiência térmica do ciclo. Então, mesmo que a questão não peça, é sempre bom, eu vou repetir mais uma vez aqui que eu já disse nos outros vídeos, é bom desenhar o diagrama temperatura e entropia, para você entender como a questão funciona como um todo. E repare bem também que, nesse caso, é um ciclo Rankine, não é o simples ideal, é um ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. Ou seja, ela passa por uma turbina de alta pressão e passa por uma turbina de baixa pressão. Temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, 4, 5 e 6. Do ponto 1 até o ponto 2, no ponto 1, o líquido saturado passa por uma compressão isentrópica na bomba e aumenta a pressão até o ponto 2. Do ponto 2 até o ponto 3, a água passa pela caldeira e recebe o calor de entrada, então aumenta a temperatura. Tudo isso é uma pressão constante. Do ponto 3 até o ponto 4 não ficou bem desenhado aqui, mas ocorre uma expansão isentrópica na turbina de alta pressão. Repare bem que do ponto 3 até o ponto 4 é uma expansão isentrópica com a mesma entropia. Até vou tentar fazer um desenho melhor aqui, para ficar mais nítido. Do ponto 4 até o ponto 5, há o caminho do reaquecimento, em que recebe mais calor de entrada. E do ponto 5 até o ponto 6 é onde o vapor superaquecido, nesse caso, passa por uma. O vapor superaquecido, nesse caso, sofre uma expansão isentrópica. Do ponto 3 até o ponto 4 e do ponto 5 até o ponto 6, o vapor passa por uma turbina e sofre uma expansão isentrópica. E do ponto 6 até o ponto 1, no ponto 6, a mistura de líquido-vapor passa pelo condensador. E do condensador ocorre a saída de calor, o calor que sai, e a mistura de líquido-vapor retorna a ser um líquido saturado no ponto 1. Então vamos começar a questão. Isso daqui é um desenho esquemático de como funciona o ciclo Rankine ideal com reaquecimento. Eu vou colocar algumas fórmulas importantes de balanço de energia em amarelo. O trabalho da bomba de entrada é igual a H2 menos H1. E como o líquido saturado, a água, é modelada como incompressível, podemos determinar que é igual ao volume específico vezes a pressão em 2 menos a pressão em 1. O calor que entra, que muda, porque tem calor de entrada na caldeira
e tem calor de entrada na caldeira novamente pelo reaquecimento. Então, o calor que entra é igual a H3 menos H2, que é o de praxe, né? Mais pelo reaquecimento, que é o H5 menos H4. Então, o trabalho de saída na turbina também vai mudar, porque nesse caso há duas turbinas, né? Uma de alta pressão e uma de baixa pressão. Então, nesse caso, seria o H3 menos H4 mais o H5 menos H6. Lembrando que o H significa entalpia. E o calor de saída, o calor que sai, é igual a H6 menos H1. Aqui no ponto 1 e no ponto 6, o líquido está a 10 kPa. Depois que passa pela compressão isentrópica da bomba, o líquido saturado fica com 7 megapascal. Mega é 10 a sexta e quilo de K é 10 a terceira. É pedido a temperatura T3, que é a temperatura antes de entrar na turbina de alta pressão, e a temperatura T5, que é a temperatura antes de entrar na turbina de baixa pressão. Aqui no reaquecimento, a pressão é 800 kPa. Então podemos começar a questão agora. No estado 1, o trabalho da bomba de entrada é igual a H2 menos H1. Como essa parte é muito parecida com o que eu fiz nas questões anteriores de ciclo Rankine simples ideal, eu vou tentar passar essa parte o mais rápido possível, que é igual a volume específico em 1, P2 menos P1. Aqui nessa tabela, de tabela 5 de água, líquido, vapor saturados, tabela com entrada de pressão, eu posso encontrar o volume específico do líquido saturado, 0,00101 metro cúbico por quilograma, que multiplica a pressão em 2 é quanto? 7.000 kPa, 7 megapascal. E a pressão em 1 é 10 kPa. O trabalho da bomba de entrada é igual a 7,0599 kJ por quilograma. A entalpia no ponto 1 é igual à entalpia do líquido a uma pressão de 10 kPa, que é igual a 191,81 kJ por quilograma. Então, a entalpia no ponto 2 é igual ao trabalho da bomba de entrada mais a entalpia em 1, que é igual a 7,0599 mais 191,81 kJ por quilograma. O H2 então fica 198 .
Então, assim, eu vou destacar aqui os dados importantes, que é quanto a entalpia em 2 e a entalpia em 1, e o trabalho da bomba de entrada. Repare bem também que do ponto 5 até o ponto 6 daquele diagrama temperatura e entropia, há uma expansão isentrópica na turbina de baixa pressão. Então, o título na saída do vapor, a mistura líquido-vapor, na saída da turbina de baixa pressão é igual a 0,93, a 93%. E a pressão em 6 é de 10 kPa. Com isso, a entropia em 5 é igual a entropia em 6. A entropia em 6 é quanto? A entropia do líquido mais o título em 6 vezes a entropia da mistura líquido-vapor. Isso eu posso encontrar aqui. O SL é 0,6492 e o SLV é 7,4996. Então, cara, 0,6492 mais 0,93 vezes 7,4996. A entropia em 6 é igual a 7,624 kJ por quilograma Kelvin. Também, por uma fórmula parecida, podemos encontrar a entalpia no ponto 6, que é igual à entalpia do líquido mais o título no ponto 6 vezes a entalpia do líquido-vapor. Entalpia em 6 é igual. Qual é a entalpia do líquido saturado? 191,81. Mais 0,93. E a entalpia da mistura líquido-vapor, 2.392,1. Dois mil quatrocentos e 2.416,463 kJ por quilograma Kelvin. Aqui simples ideal é que eu vou precisar fazer uma interpolação. Já que a entropia em 5 é igual a entropia em 6, eu vou precisar fazer uma interpolação para encontrar a entropia em 5 e a temperatura em 5, que é a temperatura antes do vapor superaquecido entrar na turbina de baixa pressão. É importante frisar que a pressão em 5 é igual a 800 kPa, que é a pressão de reaquecimento. Então, vamos fazer uma interpolação aqui. A entalpia, para descobrirmos também a entalpia do ponto 5 e a temperatura do ponto 5, precisamos da entropia do ponto 5, que é 7,624. Esse valor está entre esse valor de entropia na tabela 6 de água vapor superaquecido a uma pressão de 800 kPa. Esse valor da entropia está entre esses dois valores aqui, então vou precisar fazer uma interpolação, que é a entropia em 5 está para 7,5735, que é a entropia a 400 graus Celsius,
assim como a entropia a 500 graus Celsius, que é 7,8692, está para a entropia a 400 graus Celsius. E também dá para fazer a mesma relação com a temperatura. Então, a temperatura em 5 está para 400 graus Celsius, assim como 500 graus Celsius está para 400 graus Celsius. Isso é igual também a entalpia do ponto 5 está para a entalpia a 400 graus Celsius, aqui da tabela, que é menos 3.267,7, tudo isso dividido por a entalpia de 500 graus Celsius está para a entalpia para 400 graus Celsius, nessa pressão, claro. Então, já fazendo as contas, a temperatura em 5 é igual a 417,02 graus Celsius e a entalpia no ponto 5 é igual a 3.518,54 kJ por quilograma. Agora precisamos fazer essa jogada, exatamente essa jogada, com a turbina de alta pressão. Então, o título no ponto 4, que é depois do vapor superaquecido sofrer a expansão isentrópica na turbina de alta pressão, o título é 0,93. A pressão em 4 é 800 kPa. A pressão em 3 é antes de entrar na turbina de alta pressão, então é 7.000 ou 7 megapascal. E como a expansão do vapor superaquecido na turbina de alta pressão é isentrópica, então a entropia no ponto 3 é igual à entropia no ponto 4. Então a entropia no ponto 4 é SL, entropia do líquido, mais X4 SLV. E a entalpia no ponto 4 é igual à entalpia do líquido nessa pressão, mais o título, vezes a entalpia da mistura líquido-vapor nessa pressão, que é de 800 kPa. Eu acabei esquecendo de pôr aqui o valor da tabela de água, líquido, vapor saturado, tabela com entrada de pressão para 800 kPa. Eu vou jogar os valores aqui rapidamente, mas aí vocês já sabem o que fazer também, é só ir na tabela do Cengel. A entropia do líquido a 800 kPa é 2,0457, mais o título 0,93, vezes a entropia da mistura de líquido e vapor, que é 4,6160. E a entalpia no ponto 4 é igual à entalpia do líquido na pressão de 800 kPa, 720,87, mais o título, vezes a entalpia da mistura de líquido e vapor na pressão de 800 kPa. Então, a entropia no ponto 4 é igual a 6,338 kJ por quilograma Kelvin. E a entalpia em 4 é igual a 2.625,045 kJ por quilograma. Então, pessoal, a parte mais importante de perceber também
para fazer o cálculo da interpolação é que você tem que notar que a expansão, eu sei que eu estou repetindo, mas é muito importante saber disso, é que a expansão do vapor é isentrópica, ou seja, a entropia em 3 é igual a entropia em 4. E você vai ter que fazer a interpolação novamente. Como a entropia em 3 está entre esses dois valores que eu estou circulando, precisaremos fazer uma nova interpolação. Então, a entropia em 3 que é 6,338, está para a entropia de 7 megapascal a 350 graus Celsius, que é 6,2305, assim como a entropia nessa pressão de 400 graus Celsius, que é 6,4502, está para a entropia nessa pressão de 350 graus Celsius. A temperatura em 3, que é antes de entrar, que é quando o vapor está prestes a entrar na turbina de alta pressão, está para 350, assim como 400 está para 350. E a entalpia em 3 está para a entalpia a 350 graus Celsius, na pressão de 7 megapascal, que é 3016,9, assim como a entalpia de 7 megapascal a 400 graus Celsius é de 3159,2, está para 3016,9. Assim, fazendo os cálculos, a temperatura em 3 é igual a 374,6 graus Celsius e a entalpia em 3 é igual a 3086,9 kJ por quilograma. Agora que eu já tenho todas as entalpias que eu preciso de todos os pontos, do ponto 1 até o ponto 6, eu posso calcular o trabalho de saída da turbina, que é igual ao trabalho da turbina 1 de alta pressão mais o trabalho da turbina 2 da turbina de baixa pressão, que é igual a H3 menos H4 mais H5 menos H6 que é igual o H3 é igual a 3086,904 menos 2625,045 mais o H5 3.304,055 menos 2.416,46.
o trabalho que sai da turbina é igual a 1.349,45 kJ por quilograma. Então, o trabalho líquido é igual ao trabalho que sai da turbina menos o trabalho que entra na bomba. Ou seja, o trabalho líquido é igual a 1.342,39 kJ por quilograma. E o calor de entrada? Já temos a fórmula do balanço de energia e temos os dados, então, que é H3 menos H2 mais H5 menos H4. Que é igual. Entalpia em 3.086,9. Entalpia em 2, 198,8699. Mais a entalpia em 5, 3.304,055. Menos 2.625,045. O calor que entra é igual, de entrada na caldeira, é igual a 3.567,0401 kJ por quilograma. E como a eficiência térmica do ciclo é igual ao trabalho necessário, o trabalho que eu quero que saia dessa turbina, então tem que ser o trabalho líquido, porque o trabalho de saída da turbina vai acabar sendo consumido pelo trabalho de entrada da bomba, dividido pelo calor de entrada, que é a energia necessária para que eu faça esse trabalho acontecer. Então é o que eu quero sobre o que eu preciso para fazer isso acontecer. Lembrando que a eficiência térmica, a eficácia térmica é dimensional, que é igual a 37,63%. Obrigado a todos, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.